sobre o estado daquelas ações que eu estava comprando, de qual empresa, de que lugar, como a empresa se encontrava, como estavam as coisas. E depois eu ouvi alguns analistas que falavam sobre as questões de cotas, né, dessas ações. Eu fui ouvir e tal e senti firmeza e eu fiz uma aplicação. Aqui agora está dizendo Jesus que aquele que escuta as minhas palavras. Então, por que nós daríamos crédito à palavra de Jesus? Por que nós daríamos crédito para construir alguma coisa espiritual no mundo espiritual sobre as palavras de Jesus? Somente por causa de João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará? Ora, bom, essa frase de Jesus é uma frase muito, muito mais além do que uma inteligência. Essa é uma frase poderosa que ela tem sustentabilidade nas questões das ações dentro dos contextos que está as duas frases, né? Conhecer a verdade e libertar-se pela verdade. Então isso é muito importante, porque afinal de contas, que se Jesus ele disse que escutar as palavras dele, nós estaríamos seguindo as palavras dele, praticando essas palavras, nós estaríamos então sendo prudentes para construir uma vida espiritual após esta vida na eternidade, para sermos edificados e abençoados. Então, somente porque conhecereis a verdade vos liberta, só isso? Bom, é mais do que isso. Porque, veja bem, quando eu conheço a verdade, eu talvez conheço a verdade e eu não consigo ser uma pessoa melhor, porque não houve libertação. Agora, quando eu conheço a verdade me liberta da escuridão, me liberta das dúvidas, me liberta dos preconceitos, me liberta das libertinagens, me liberta das falácias. Quando essa verdade ela consegue transformar a minha vida para melhor, então eu começo a entender que as palavras de Jesus ela tem um poder não só para uma construção eterna, mas ela tem também um poder para uma construção já neste momento, no mundo que eu estou vivendo. Bom, o Senhor deixa claro que no capítulo 8 haverá uma tempestade no Apocalipse. Ele diz que os homens poderosos se esconderam nas cavernas, disseram, olha, escondei-nos do rosto desse Todo-Poderoso, porque ele está vindo aí. E houve um terremoto antes dele vir. Então essa tempestade ela está acionada. A qualquer momento ela poderá acontecer sobre a raça humana. E essa tempestade ela será exatamente o esclarecimento de toda a verdade da nossa conduta nessa vida. Então, por isso, Jesus ele qualifica esta passagem aqui, essa parábola que ele conta, é muito importante. Interessante que também a parábola do semeador, aliás, esta parábola ela tem os propósitos de nos advertir sobre como os discípulos de Jesus, não somente guardar a palavra no coração, mas também ser um praticante assíduo dela. Então, isso é muito importante. Por isso, esse conceito desta parábola, ela traz a nós grandes edificações, grandes ensinamentos, para que a nossa vida não esteja fixada na placa de uma igreja. Eu vou para o céu porque eu frequento aquela igreja. E outra coisa, eu vou deixar bem claro, filho, olha, não quero ferir a sua sensibilidade, mas quando uma crença, uma filosofia, uma religião, ela diz que existe salvação só naquela religião, já é uma falsa religião. Já está se decretando uma falsa filosofia, uma falsa religiosidade. Porque não existe salvação simplesmente na placa da igreja. A salvação ela só existe em Cristo Jesus. Então, Jesus não deixou placa de igreja. Se fôssemos para colocar, por exemplo, um nome qualificado por Jesus sobre um lugar onde nós congregamos, aquele templo onde nós congregamos, onde nós agregamos, se fosse dar um nome, eu pegaria então o nome que Jesus disse, a minha casa é chamada casa de oração. Foi quando ele disse isso e qualificou sobre as pessoas que eles vinham com interesse de fazer um escândalo, uma negociação, eu dou dinheiro, Deus me dá dinheiro, eu dou riqueza, Deus me dá riqueza, e dessa coisa, né? Então não é isso também a casa do Senhor. Então ele falou, a minha casa será chamada casa de oração e não casa de negócio. Então Jesus qualificou dessa forma. Bom, vamos adentrar aqui a palavra, que eu creio que tem muita coisa importante para nós aqui nos alimentarmos essa manhã. A pessoa praticante, ela é um discípulo inabalável.
As construções rurais nos dias de Jesus, elas eram geralmente feitas com barros endurecidos. Não tinha essa formação que nós temos hoje, né? Então, os ladrões, eles conseguiam cavar através daquelas paredes das casas, né? E Jesus até um dia ele qualificou dizendo lá em Mateus 6,19, onde os ladrões escavam e roubam, né? Então, as casas já tinham uma certa estrutura de fragilidade. Um construtor prudente, por exemplo, ele escolhia o local sobre uma base sólida, uma rocha, pois os alicerces da casa, construídos sobre essa rocha, resistiria a vendavais e também muitos ventos e muitas tempestades, né? Então, o construtor insensato, ele constrói a sua casa como que se fosse erguendo uma tenda, né? E aí o que acontece? As coisas elas iriam complicar com as tempestades que iriam surgir. Então, isso ocorre exatamente que nós devemos ter uma estrutura mais permanente para que nós possamos construir a nossa vida espiritual. Você não pode construir a sua vida espiritual em cima simplesmente de um milagre que você recebeu no corpo. Você pode observar que os milagres, eles não tinham o poder de transformar as pessoas. Jesus, por exemplo, ele curou de uma só vez 10 leprosos. E só um voltou para agradecer e glorificar a Deus. 9 não voltaram. Foram para suas crenças, foram para suas ideologias religiosas. Por certo, talvez foram coibidos facilmente, foram induzidos a nem agradecer aquele que o fez. Quantas pessoas, depois de gastar muito dinheiro com a medicina, com a cura da sua doença, depois de curado aquele médico com muita luta, né? Embora ele teve que receber o salário dele com dignidade, certinho e tal, agora essa pessoa curada, ela vai procurar aquele médico, ainda vai fazer os agradecimentos, ainda vai fazer o elogio a ele, né? Porque essa pessoa se sente beneficiada pelo aprendizado daquela pessoa. Agora, nos dias de Jesus, curas, por exemplo, da lepra, era uma cura que não existia. A hanseníase, hoje, ela tem cura, que é chamada lepra, né? Mas nos dias de Jesus, não. Então, essas pessoas não voltaram. Então, a cura que foi feita naqueles dias, hoje, pela evolução da medicina, há uma cura, há uma cura. Agora, naqueles dias, não. Então, quer dizer, Jesus, ele merecia, pelo menos, essas pessoas voltarem, independente da minha crença, independente da minha maneira de ser, eu voltei para te agradecer. E é importante que nós entendamos que Jesus, ele está falando aqui que essa estrutura a qual ele está dando base sobre as palavras dele para que nós edificamos as nossas vidas, os nossos prazeres, as nossas escolhas, as nossas festas, a nossa maneira de brincar, a nossa maneira de sorrir, a nossa maneira de viver aqui neste mundo, deve estar embasado às palavras de Jesus. Então, quando ele dá esse significado dessa construção, eu e você precisamos entender que nós não podemos estar edificados por conceitos de seres humanos, por conceitos de ensinamentos ideológicos, de ensinamentos não embasados com a verdade de Deus. Então, o significado da parábola, por exemplo, ele diz que ouve e pratica. É comparado a uma pessoa prudente, no versículo 24, né? É comparado a uma pessoa prudente. E ele revela aqui a prudência. A palavra prudência vem com a palavra moderado, comedido, né? Aquela pessoa que ela tem cautela, ela é proveniente, ele é precavido. Ele, de certa forma, ele tem aquele circunspecto, o circunspecto que é chamado de análise de solo, análise das circunstâncias. Uma pessoa sensata, judicioso, cordato, ponderado, são pessoas que exatamente elas têm essa graça, né? E dentro desse processo, aqui o exemplo é que a construção com a prudência, nós teremos sempre regalias, estaremos tranquilos. Eu não sei se você lembra antigamente, Elias, da história dos 3 porquinhos, né? O preguiçoso fez a casa de palha, o outro fez a casa de madeira e o outro fez a casa de tijolos. Puxa vida, o próprio desenho dos 3 porquinhos, né? E aí lá vem o lobo mau, né? Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Vou ver o meu futuro na bolinha de cristal.
E esse lobo mau era o comedor de porcos. Agora existe um lobo mau, que esse é o maligno. E o que é que ele quer derrubar? Ele quer derrubar o templo que você congrega lá, que chega lá e canta louvores, adora. Não! O templo que ele quer derrubar é o nosso corpo. O templo que ele quer derrubar é a nossa estrutura, porque Deus não habita em templos feitos por mão de homens, como diz lá em livro de Hebreus. Deus não habita numa construção feita pelas mãos dos homens. Por isso ele construiu nós como um templo, ele criou o ser humano como um templo de habitação dele. Né? Você lembra aquele quadro da Vinci, quando ele está batendo a porta, Jesus? Da Vinci, quando pintou aquele quadro, é da Vinci, né? Foi ele quem pintou. Ele pintou o quadro e quando ele tirou o pano, alguém criticou, disse, a porta não tem maçaneta. Ele, não, filho, isso aí é a porta do coração, só tem maçaneta do lado de dentro. Então, Jesus disse lá em Apocalipse, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Então, peraí, Jesus diz que está batendo, mas ele diz que o bater dele é falar. Eu estou batendo, aquele que ouve a minha voz, então ele vai bater, então está aqui, essa palavra agora está batendo em você. Essa palavra é a palavra de Jesus, eu simplesmente estou aqui tentando te explicar ela, o que Jesus tentou passar. Então, devemos entender que nós temos duas qualificações, ou você ser serpente ou você ser pombas, né? O Senhor diz que a serpente ela tem um lado bom, que seria você ter a prudência dela. E as pombas têm o lado magnífico, a sua simplicidade. Quantas pessoas, por exemplo, contam alguma coisa nojenta para uma pessoa simples e essa pessoa não entende que está com a malícia naquele negócio, naquela conversa? Quantas pessoas estão com certas malícias com a pessoa, né? Conversando com malícias, falando palavras maliciosas, até sensuais, e a pessoa simplesmente, por ter uma grande simplicidade da pureza, ela não está entendendo. E o Senhor disse lá também sobre a questão dessa construção, ele deixou bem claro, lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 16, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então o Senhor, você veja bem, olha a situação que Jesus ele colocou a sua igreja. Em outras palavras, o Senhor ele, lá na frente ele conta uma parábola que ele tinha 100 ovelhas e de repente uma se desgarrou e ele deixou 99 no deserto e foi atrás de uma. Que pastor ajuizado é esse que faria isso? Jesus parece que ele demonstra que ele não tem juízo. Se você for olhar isso pela questão de um pastor literal que pastoreia ovelhas, o animal ovelha, você vai falar, mas que é isso? Como é que o cara larga 99 ovelhas no deserto? Ora, deserto é terra de chacais, é terra de lobos. E aqui no capítulo 10, o Senhor ainda agora volta a dizer o seguinte, que eu vos envio, agora está dizendo que vai mandar nós para o meio dos lobos. Agora, ele deu uma vacina em nós, ele deu um medicamento para nós, ele deu um processo que nos faz imune a devorar, aos lobos devorar a nossa vida, querer atacar a nossa vida. Ele colocou em nós a prudência. O que é prudência, pastor? A prudência não é medo. O medo faz você, por exemplo, às vezes, querer não subir a uma altura. O medo faz, às vezes, você não querer entrar dentro da água, com medo de se afogar. Então, isso é medo. Agora, prudência, não. Prudência, você sabe nadar, mas você entra na água. Por que você entra na água? Primeiro, porque você sabe nadar. Então, o que Jesus está dizendo? Que quando ele nos ensinou a fazer uma construção, o Senhor estava dizendo que ele colocaria em nós prudência, siso, sabedoria, consciência para olhar o terreno, para ver o terreno. Ora, como é que eu vou pôr minha vida espiritual em cima de uma placa de uma igreja? O nome da nossa comunidade é Igreja Cristã Palavra Viva. Agora, a salvação está em cima desse nome, pastor, embora ela venha de uma palavra grega que vem a palavra rema. A palavra rema é palavra viva. Então, de certa forma, é esse nome que salva, pastor? Não é esse nome que salva. Ora,
Não foi a placa da igreja que morreu para me salvar. Não foi a placa da igreja que ressuscitou para me salvar. Não foi a placa da igreja que um dia falou ensinos para que eu pudesse seguir. Não. Aquilo é um nome jurídico. Então a minha salvação não está em cima da placa da igreja. Também não está na mão dos pastores. Não. Também muito menos na vida dos membros que olham a minha vida, estão sobre a minha vida, estão à minha volta. Não estão sobre eles. Eu posso ter um bom conselho de uma pessoa na igreja, eu posso ter um bom pastor que me pastoreie, mas a salvação não está nas mãos dele. A salvação está nas mãos de Jesus. Por isso ele disse, aquele que escuta as minhas palavras. Então ele deixa lá 99 ovelhas que têm prudência. Agora Jesus disse prudência, ele não disse o veneno da serpente. Porque a serpente, para se defender, ela usa o veneno. Agora, a prudência faz com que ela fuja. Por exemplo, você sabe, Elias, qual é o melhor remédio para a mordidura de cobra? Não. Fugir da boca dela. É o melhor remédio. É o melhor remédio. Aí a pessoa fala, não, eu sou o melhor remédio. Não, o melhor remédio é você fugir da boca da cobra. Não vá. Prudência. Opa, vou mexer ali. Então, esses dias mesmo, num determinado lugar, eu fui tirar um cisco, uma sujeira. Quando eu coloquei a mão, uma boca de sapo estava encolhida, já esperando para me dar o bote. Então, prudência. Você vai mexer lá, então pega lá uma vara, pega lá uma enxada, puxa aquele cisco, pega a vassoura. Você tem prudência. Prudência, ela te faz você fugir do perigo. A prudência te faz você passar longe do perigo. Né? Eu me lembro de 3 pessoas que foram fazer teste para dirigir como motorista particular de um grande milionário. Eu vou poupar o nome, ele não é daqui, mas é um milionário que ele ainda tem seu nome, embora ele se suicidou, esse milionário. Eu conheci ele pessoalmente. Você não vai acreditar, Elias. Chegou 3 motoristas para fazer o teste. E ele perguntou para um deles, se você fosse dirigir meu carro, como você dirigiria? O cara, olha, eu sou assim, eu vou dirigir, eu olho as placas direitinho, eu olho velocidade, eu sempre coloco o cinto, eu sempre me preocupo com o passageiro que está comigo e tal. Aí ele falou, muito bom. Chamou o segundo e falou, e você, como dirige? Eu dirijo assim, olha, lugar que não tem a placa de velocidade, eu mantenho uma velocidade boa para poder deslanchar, para chegar àquele destino, horário, sempre preocupando também com o passageiro que está ali dentro. Agora, quando tem as placas, eu também obedeço o trânsito, tudo certinho, mas tem hora que a gente acaba indo um pouquinho além, porque o trânsito às vezes nos oprime, empurra a gente, mas eu dirijo o carro muito bem. Aí quando chamou o terceiro ele perguntou, como você dirigia meu carro comigo dentro? Ele disse, olha, infelizmente eu não sirvo para dirigir o carro seu. Eu falei, por quê? Pelo que os outros 2 disse aí. Ele falou, mas se você fosse dirigir, como você dirigiria? Ele falava, olha, eu passaria bem longe dos perigos. O cara falou, você serve para dirigir meu carro. E ele passou. E nós estávamos do lado trabalhando, escutando a conversa deles lá. Então, e era uma Rolls Royce que ele ia dirigir, hein? Era uma Rolls Royce que ele ia dirigir, meu irmão. Um carro muito seguro. Bom, entendemos claramente então que o Senhor, quando disse que ele nos deixaria no deserto e iria atrás de uma ovelha, primeiro ele estava mostrando Jesus que nós, com a prudência, nós, exatamente com a simplicidade, nós teríamos condição, sim, agora de nos defendermos de lobos, das alcateias dos lobos. O Senhor nos deu o antídoto, nos deu a graça de nós termos agora a proteção. Segundo, quando o Senhor ele diz que enviaria nós como ovelha no meio de lobos, nossa, aí parece que a coisa ainda complicou mais. Não, o Senhor estava dizendo que agora nós tínhamos a prudência. E que nós, ao chegar no meio da alcateia, no meio dos lobos, nós não nos transformaria em lobo. Pelo contrário, nós continuaria sendo ovelha. Mas nós usaríamos as palavras do pastor e a autoridade do pastor, que era Jesus, para expulsar os lobos e as alcateias que cercariam nós. Então, olha que coisa maravilhosa. Isso nos assegura gloriosamente que se nós escutamos as palavras de Jesus, já nesta vida nós temos grandes êxitos de ser mais do que vencedores. Nós temos grandes vitórias para nós sermos pessoas imbatíveis. Agora, quantas pessoas que dizem ser cristão estão sofrendo? Quantas pessoas que estão sobre o Evangelho, de uma certa forma,
não colocado na prática, não literalmente vivendo ele, mas estão despercebidos, estão passando como aqueles que não o conhecessem. Então, é importante que nós entendamos, voltando à parábola da construção, qual é o processo que nós estamos usando para a sustentação daquilo que o Senhor nos deu. Mateus 24:45 disse: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor pôs sobre os seus serviçais, para que ao tempo dar-lhe o sustento? É uma pergunta que Jesus estava fazendo. E praticamente, senhores e senhoras que estão me ouvindo agora, o Senhor está dizendo aqui nesse texto, no capítulo 24, ele está ensinando os seus apóstolos como eles seriam agora diante da humanidade, sendo aqueles prudentes que o Senhor põe agora sobre os servos que ele chamou, que ele trouxe, que ele libertou, que ele curou, que ele sarou as suas feridas, para que nós pudéssemos ao tempo dar-lhe o sustento para esses membros, dar o sustento para essas ovelhas. Esses serviçais que o Senhor tem como seus filhos, como tem ele como as suas ovelhas que ele as chamou, que estão no seu aprisco, que nós, pastores, somos aqueles que vamos dar o sustento. Qual o tipo de sustento que nós estamos dando para os nossos membros? A sustentabilidade que nós estamos dando para ele é esperar por aqui, é ter por aqui, é o ganho daqui, é a riqueza daqui. Nós estamos olhando essas ovelhas, nós estamos querendo delas o quê? A lã, nós estamos querendo a carne, os filhotes, para nós nos enricarmos? É isso que nós estamos olhando? É isso que nós estamos esperando tirar do rebanho, dos serviçais, aqueles que Jesus chamou? Não. Então o Senhor, graciosamente, ele nos ensina como suprir os famintos. Lucas, no capítulo 12, versículo 40, ele responde dizendo: respondeu o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente que o Senhor porá sobre os seus servos para lhe dar o tempo, a ração? Então tá, meu pastor, meu amigo que pastoreia, você está preocupado em ter um carro melhor do que você tem, uma casa melhor do que você tem, você está preocupado com o seu salário? Então o Senhor, ele não te deu a prudência, ele te deu a ganância, e do Senhor não vem a ganância. A ganância está vindo de um outro pastor, de um outro mercenário, de um outro que já um dia lutou contra Deus, é Satanás, o maligno. Porque Deus, ele não está preocupado exatamente que nós possamos ficar preocupados com o nosso salário, o nosso ganho. Não. Olha, Deus tem me dado muito, muito mais do que eu merecia. Eu sou grato a Deus, muito maravilhoso, Senhor, porque me deu muito mais do que eu precisava. Deu as minhas filhas que estão casadas hoje, que não dependem de mim. Minhas filhas não dependem de mim. Minhas filhas não dependem mais de nós, pelo contrário, elas ajudam nós agora. Elas ajudam nós a se manter. Olha que coisa gloriosa. Eu não estou preocupado com que a igreja venha me manter, porque afinal de contas Deus levantou também as minhas filhas para poder me ajudar a me manter. Eu e minha esposa, né? Então, que bênção, que coisa gloriosa. Então, como é que nós vamos suprir esses famintos? Esses famintos, eles estão exatamente lutando para que pudesse eles ouvir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Então, nós faremos dessas pessoas, ao ensinarmos a Bíblia para elas, a palavra de Deus para elas, elas se tornarão pessoas maduras, sensatas, e não insensatas. Seriam elas pessoas ativas, inteligentes, sábias, né? Porque o insensato, o falto de senso ou de razão, o demente, o louco, o descolocado, ele não revela o seu bom senso, sempre revela a sua insensatez. E dentro desse propósito nós vemos, por exemplo, às vezes a pessoa pega, vem pedir oração para mim e para um parente que já morreu. Pastor, eu quero que o senhor ore para o meu parente que já morreu. Ora, mas a Bíblia assegura que quanto aos mortos, na Eclesiastes, agora eles não sabem mais coisa alguma. Nem o seu amor, nem o seu ódio faz mais parte com este mundo. Mediar para ele do outro lado, não tem como a igreja orar para uma pessoa que já foi para o outro lado da vida.
O que nós fazemos de Lucas capítulo 16, onde Jesus contou exatamente uma passagem bem clara, que muitos têm como parábola, porque o texto também ficou como, a epígrafe ficou como uma parábola, e pode ficar bem claro que no original não consta aquela epígrafe, né? Então fala do rico e Lázaro. E ele dá nome a Abraão, que Lázaro foi para o seio de Abraão, não dá o nome do rico. Mas a Bíblia conta que diz que o rico, quando ele cai dentro do Hades, ou do Seol, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: ele vê Lázaro no seio de Abraão. E antes de Jesus, então, ressuscitar dos mortos, ambos se viam um do lado do outro. Eles estavam de frente, havia um abismo que os separava, o Hades com o paraíso. Então, dentro desse processo, Jesus, até na Transfiguração do Monte, ele vai e faz um diálogo com Moisés e Elias para mudar isso após a sua ascensão do sepulcro, né? Quando Jesus ele ressuscita, ele agora modifica todo esse processo. Ele leva o paraíso ao terceiro céu e baixa o Seol às profundezas do abismo. Agora não se vêem mais. Você imagine que tormento. Você está lá no paraíso tranquilo, olhando e vendo o seu filho, sua esposa, seu irmão, seu parente lá no sofrimento. Então, antes da vinda de Jesus, antes da ressurreição de Jesus, era dessa forma. Agora tudo mudou. E aí Jesus fala que o rico caindo lá, a primeira coisa que pediu que Lázaro molhasse o dedo dele na água e refrescasse a sua língua. Então você observa que o que levou aquele homem rico ao Hades, ao sofrimento, ao tormento eterno, não foi exatamente simplesmente as ações corporais que ele praticou, mas foi as ações verbais que ele colocou, porque ele falou aquilo que ele sabia. Ele criticou aquilo que ele tinha consciência que estava errado na cabeça dele. Ele não procurou a sensatez, ele não procurou ser cordato à palavra, ele não procurou seguir os mandamentos da palavra, embora viveu numa nação que era impossível não ter aprendido a palavra, o decálogo, os 10 mandamentos. É impossível não ter aprendido. Então, dentro desse processo todo, de um momento para outro, aquele camarada nunca pregou para ninguém. Mas ele queria ir de volta para falar para os irmãos dele, porque sabia que os irmãos iam para o mesmo lugar, porque estavam nas mesmas práticas que ele. De repente, ele quer que mande evangelista para cá, ele quer que envie alguém para cá. Então, olha que situação. Mas tudo isso foi ensinado para ele fazer em vida, e ele não fez. Então, o exemplo de quem constrói na insensatez são os que começam edificando no espírito e terminam na carnalidade. Paulo, escrevendo em Gálatas 3, diz: ó vós insensatos, como vocês são tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, agora estão terminando pela natureza carnal, pelas escolhas carnais. Olha que terrível Paulo ensinando aos Gálatas. Então, meu irmão, nós temos que entender que a palavra de Deus ela deve ser ensinada e instruída por aqueles homens e mulheres santos de Deus que ensinam as verdades, né? Quem constrói a vida sem saber a vontade de Deus, meus filhos? Quem constrói? Ninguém. Nós só vamos construir, meu irmão, uma vida eterna exatamente sabendo a vontade de Deus que Ele quer na nossa vida. Se você me perguntar hoje, pastor, o senhor queria hoje já estar jubilado, tranquilo, só evangelizando pessoas, não ter aquela responsabilidade mais de estar diante de uma família destruída, Eu queria, filho, eu queria. Porque o duro que você pastoreia pessoas que estão ali com um ferrão na mão. Você pastoreia pessoas que estão com o gatilho das calúnias. Você pastoreia pessoas que são lobos vorazes que estão ali, filho. Então não é fácil. Se você me perguntar, pastor, não é fácil. Ora, se eu falar para você que é fácil, eu estou mentindo. Não. Agora, não tenha medo. Se Deus te colocar o chamado para ser um pastor ou uma pastora, louve a Deus, vai em frente, porque Deus não te desamparará, Deus não te deixará, filho, como não tem me deixado. Efésios capítulo 5, 17, ele diz o seguinte: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então eu tenho descoberto a vontade do Senhor na minha vida, na nossa vida, e tenho passado à igreja a paixão de Deus e de Cristo e do Espírito de Deus sobre nós aqui nessa terra. Agora, nós precisamos ser pessoas também apaixonadas para construir dentro dessas
paixões maravilhosas do reino eterno, nós precisamos. Lá em Tito, no capítulo 3, versículo 3, diz: porque também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícia, inveja, ódio e odiando uns aos outros. Eu também era assim. Você foi assim, Elias? Nós éramos assim. Agora não. Agora nos tornamos pessoas sensatas. Deixamos a insensatez. Deixamos as malícias, deixamos as invejas, o ódio, o rancor. Largamos para lá. As pessoas que creem, elas ficam abertas ao ensino. Quem crê e fica de braços cruzados pode estar num processo muito terrível. O grande pastor Tiago, no capítulo 2, versículo 20, ele diz: mas queres saber, ó homem insensato, que a fé sem as obras é inútil. Olha, esse texto, ele é um texto muito divergente na questão da teologia, às vezes. Cuidado, porque teologicamente, as pessoas pegam aqui essa palavra fé sem obras, elas pegam como, por exemplo, matar a fome de alguém, elas pegam, por exemplo, você ofertar, dizimar na igreja, você ajudar uma pessoa, você ajudar uma criança numa dificuldade, enfim, fazer coisas sociais, trabalhos sociais. Não é isso que está falando aqui, essas obras. Essas obras, lá em Gálatas capítulo 5, está falando sobre o seguinte, meu irmão, sobre coisas espirituais. Por exemplo, uma das obras espirituais que a fé deve produzir em nós é exatamente de retirar de nós o que, meu irmão? Retirar de nós, por exemplo, as paixões erradas, os desejos errados. Tirar de nós a malícia, tirar de nós a inveja, tirar de nós o ódio, tirar de nós o espírito faccioso, uma língua mentirosa. Então, isso sim são obras do Espírito. E nós achamos aqui que as obras que o grande pastor Tiago está falando são obras que estão envolvidas na nossa sociedade, obras que você tem que fazer dentro de uma sociedade. Tá, eu digo que todas essas obras do Espírito, praticadas dentro de uma sociedade, totalmente será uma luz, será um sal que tempera. Agora, pessoas sem o Espírito Santo, elas têm uma condição financeira, elas compram uma cesta básica para alguém, tudo bem. Ela fez uma obra de amor? Fez, mas não é uma obra de amor ágape. Porque eu duvido que tais pessoas como essa têm coragem, por exemplo, de matar a fome do seu inimigo. Essas são obras espirituais. Essas são obras de uma fé. O Senhor disse: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Você teria coragem de fazer isso? Você teria coragem de alimentar uma serpente que tem vontade de jogar um veneno em você e te matar? Então, você teria coragem de alimentar uma pessoa que ela com a língua ferina te calunia, te injuria, já atrapalhou sua vida? Você teria coragem? Mas as obras que vêm por fatores de fé, elas constroem isso dentro de nós. Então, nós estamos sendo construídos para uma estrutura eterna. Nós estamos construindo uma vida que vai sofrer vários tipos de tempestade e essa casa ficará de pé, meu filho. Ela permanecerá sólida. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. A construção que se refere na parábola, lá nos capítulo 7, versículo 24, é a casa da nossa própria vida. Então, toda casa é edificada por alguém. Toda casa é edificada por alguém. Hebreus 3 e 4. Porque toda casa é edificada por alguém. Mas quem edificou todas as coisas é Deus. Então, aqui está bem claro sobre esse texto em Hebreus 3 e 4. Ora, Deus não estava falando aqui através da pessoa de Jesus, que se guardasse as palavras de Jesus, nós estaríamos edificando uma obra, uma casa física, para que nós pudéssemos habitar. Aqui o grande escritor está dizendo que Deus edificou todas as coisas. Então, a palavra dele tem um poder imenso para a construção eterna que nós estamos fazendo parte na nossa história.
Você lembra daquele louvor, Elias, que tem aí a construção da minha casa? Que Deus ele restabelece a minha casa, né? Tem um louvor assim. Se alguém souber aí que estiver ouvindo, manda para cá que eu quero colocar esse louvor, porque ele fala sobre essa construção da nossa casa, né? É um louvor muito abençoado, né? Muito abençoado. Então, meus filhos, essa é a palavra de hoje para a nossa vida. Somos pedras vivas. Você tem noção o que era chamada uma pedra viva na antiguidade sobre uma grande construção? Por exemplo, a pedra angular do Templo de Salomão foi chamada de uma pedra viva. A pedra viva significa aquela pedra angular, aquela pedra que foi colocada como base da estrutura, de início daquela construção. E qual é essa pedra, então, que deve ser a construção da nossa vida? A morte e a ressurreição de Jesus para nós. Por isso ele disse, eu sou a pedra. E todos os edificadores edificarão sobre a minha vida, sobre esta pedra, que é a vida de Cristo, que é a ressurreição de Cristo, que é a realidade do nosso precursor da salvação. 1 Pedro 2:5 diz, vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Olha só. Essa casa espiritual para ser de sacerdotes santos, a fim de que ofereçamos sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Você sabia que Deus ele não queria que nós fizéssemos culto a Ele? Chegar lá, cantar louvores, pregar uma palavra, grupo de louvor cantar. Você sabia que Deus não queria isso? O que, pastor? Uai, o que Deus quer então? Deus ele pede a nós duas coisas. Primeiro, ele não pede sacrifício. O que é sacrifício? Sacrifício é algo que nós vamos oferecer ao Senhor. Então Deus não quer que você faça um sacrifício. Mas ele diz que nós tenhamos misericórdia. Ele diz, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia é tomar a dor das pessoas. É você enxergar uma pessoa que ela está indo para o inferno e você ter misericórdia dela. E tentar, junto com ela, entrar no lugar dela e você tentar trazê-la para a luz. Então o Senhor aqui diz que nós somos uma casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais. E quais são esses sacrifícios espirituais que nós temos que oferecer, meu filho? Então vamos lá, a primeira coisa que Deus exigiu então de nós fosse que nós tivéssemos misericórdia. Misericórdia eu quero, e não quero sacrifício. Eu não quero culto, eu não quero que vocês façam culto para mim. Eu quero que vocês tenham misericórdia. Porque afinal de contas eu tenho misericórdia de vocês. E a segunda coisa, a última, e resumindo tudo o que ele queria, gratidão. Que nós fôssemos gratos a ele. Ora, quando Deus coloca Adão e Eva lá no Éden, o que Deus esperava deles? Gratidão. Quando Deus tira o povo lá do Egito, 430 anos numa escravatura ferrenha, o que Deus esperava deles na caminhada? Gratidão. O que Deus espera hoje, nos tirou do mundão, de toda a questão pecaminosa, o que Ele espera de nós? Gratidão. Porém, quando Ele vem e nos prova, nós começamos a amaldiçoar, nós começamos a xingar. Quando estamos enfiados numa luta, numa guerra, numa enfermidade, o que é que nós fazemos? Nós começamos, às vezes, a amaldiçoar. Quando nós estamos com um problema, nós corremos aos pés de Jesus, tira isso da nossa vida, que nós deveríamos agradecer. Porque é a gratidão que faz com que Deus tire de sobre nós a qualidade de adoradores, de perfeitos adoradores, de perfeitos aqueles que o louvam para sempre, porque tem uma casa sólida. Imagine, por exemplo, você imagina quando o diabo acusa Jó e Deus permite que ele mande uma tempestade, abre mão de uma tempestade chegar até lá. Quem mandou a tempestade foi o próprio demônio. Matou os filhos de Jó, matou os servos, permitiu que roubasse os animais. Deus vai querer que um ladrão roube as suas coisas? Não. Então, Deus, quando abriu o caminho da prova, Deus era confiante que Jó não iria amaldiçoar a Deus, porque era o que o diabo queria. Porque o diabo ele tem na mente dele que nós somos servidores de Deus porque somos abençoados. Essa é a realidade, meu filho. Então Deus de vez em quando ele abre uma proteção que está cercando na nossa vida. A palavra sebe que aparece lá em Jó, o Senhor colocou uma sebe sobre ele, uma cerca, uma proteção, que eu não posso furar. Mas tira isso e o Senhor vai ver que ele vai te amaldiçoar, Deus. Então Deus às vezes ele retira essa proteção que está em nós e o diabo nos ataca. E aí nós começamos a amaldiçoar.
Mas o que Deus esperava de nós era gratidão. Era gratidão. Então, filho, nós temos que entender como Pedro disse, por exemplo. Você quer ver só um por exemplo? Finalizando aqui, já estou no final do sermão, hein? Já que nós somos casa espiritual e que nós devemos ter feito a nossa construção em cima da base de Cristo, Pedro escreve lá em 1 Pedro 4,17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Olha, você imagina? Deus agora está então trabalhando e julgando nós primeiro. Aqui, agora em vida. Ora, se o julgamento ele começa por nós, qual será o fim daqueles desobedientes ao Evangelho de Deus que não guardaram as suas palavras? Como será esse juízo, então? Como será essas pessoas que ouviram a palavra e não guardaram suas palavras? Então, essas choças, elas irão tremer. Essas casas irão se desmoronar. Nós estamos assistindo agora aí, ó. A Inglaterra, lá o mar veio buscar uns prédios lá, ó. Levantou ondas de 10 metros, derrubou prédio, casas, foi arrebentando com tudo. É a informação que eu vi antes de ontem. Então, meus filhos, Deus vai começar o juízo sobre eu e você. O que nós temos que fazer? Gratidão. Gratidão, filho. Nós devemos ser gratos. Oh, Deus, eu te louvo por estar sendo provado. O que Tiago disse? Não estremeça quando você for corrigido por Deus, porque na realidade você tem um pai. Se nós não somos corrigidos é porque somos bastardos, nós não temos pai. Que coisa gloriosa, que coisa abençoada. Ah, que coisa abençoada. Ô, meu filhinho, você não vai ficar aí cantando aquela música do Raul Seixas, né? Que você aceitou Jesus agora, está tudo uma benção, e sentado no trono do apartamento, com a boca escancarada, esperando a morte chegar. Você não vai fazer isso, né, meu filhinho, né, minha filhinha? Por favor, né? Você não vai cantar também a música dele, para o mundo que eu quero descer. Você não vai cantar isso, não. Meu filhinho, nós estamos aqui para ser provados. A nossa casa deve estar cheia de bons utensílios. Perdão, gratidão, louvores. 2 Timóteo 2,20, o último texto, achou? Ah, o Elias, o meu DJ aqui, eu vou te cantar. Esse meu DJ é um abençoado, meu DJ, viu? Não vivo sem você, meu DJ, não vivo sem você, que coisa boa. Então, a nossa casa, meu filho, ela deve estar pronta. 2 Timóteo 2,20 diz, ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. E uns, na verdade, para uso honroso, e outros, porém, para uso desonroso. Deixa eu te falar uma coisa. Terminando aqui, a última partezinha. Diz que o semeador saiu a semear, e, de repente, os discípulos, quando entrou na lavoura, falou, Senhor, nasceu joio, nós vamos arrancar. Ele falou, não pode arrancar. Falou, o que é isso? Olha, essa palavra aqui agora é muito séria, que eu vou dar, é a última parte da mensagem. Falou, não, vou arrancar. Falou, não, você não pode arrancar. Mas falou, mas nós pôs semente boa, a palavra era boa, porque a palavra é semente. A palavra era boa, tinha tudo para haver uma grande plantação, para haver uma boa colheita. Ele falou, então, mas vocês cochilaram, veio o diabo e pôs lá o joio lá. Em outras palavras, vocês estão pensando que o diabo não vai pôr gente dentro das igrejas evangélicas? O diabo vai pôr. Porque há vasos para desonra. Quantas pessoas já abandonaram a fé porque encontraram o vaso de desonra dando escândalo dentro da igreja? Então, meu irmão, não se iluda não. Você tem que olhar para Jesus, você não tem que olhar para esse tipo de pessoa não, meu irmão. Está aqui Pedro dizendo, ó, gente, numa casa, numa igreja, num templo, aonde nós estamos congregando, você vai encontrar pessoas atrapalhadíssimas, meu filho, cabeça pirada, praticando tudo que é coisa que o mundão pratica. E você olha e fala, mas o que é isso? O pastor não trata, não cuida. Não, se o pastor está ensinando a palavra, se o pastor está ensinando a verdade, está tudo em paz, meu irmão. Quem vai arrancar isso aí é os anjos na ceifa e no fim do mundo, meu irmão. E está explicado, é a Bíblia, meu irmão. Não tem onde ir, meu irmão. Fogo puro, meu irmão. A mensagem está dada, firma. E agora? Jesus amado, eu te louvo nesta manhã, Senhor. Por esta palavra, Senhor, abençoa os teus filhos. Guarda nós para que sejamos uma construção sólida. Porque as tempestades estão vindo. É coronavírus, ó Pai. Ó Deus, agora vem aí, Senhor, a varíola, Senhor, que diz que é do coitado do macaco. Livra os macacos também, livra nós também, Senhor. Tenha misericórdia, Jesus, de nós.
Dá-nos a tua graça, a tua paz, Jesus. Não deixa nós ficar com macaco, Senhor. Quer dizer, as cavaríolas, Senhor. Dai graça, meu Pai. Ajuda nós, em nome de Jesus. Nos dê a paz, Senhor.